Pais queridos, que bênção estar com vocês mais esta vez. Eu louvo ao Senhor todas as vezes que venho para cá, porque me é prazeroso estar juntamente com vocês para falarmos das palavras de Jesus, para mergulharmos um pouquinho mais. Eu me vejo assim, cada vez que eu vou estudar a palavra de Cristo, meditar, falar ou mesmo ouvir, eu vejo que eu estou sendo batizado, mergulhado no próprio Cristo. É maravilhoso, né? A Ele seja a glória, para sempre. Hoje o passo de número 126. Este passo de número 126 é conhecido entre as escolas teológicas, né? Nós estamos desteologizando, mas os teólogos eles chamam esse passo aqui, essa parte do Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 1 a 26, de a oração sacerdotal de Jesus. Diz que aqui Jesus faz uma oração sacerdotal, ele é o intercessor que intercede, então, pelos seus discípulos, pelos seus amigos. Ele se coloca aqui em uma oração. Vocês lembram que essa oração vai acontecer justamente já quase amanhecendo o dia onde Jesus vai ser preso. E ele terminou, aliás, todas as instruções que ele tinha a passar para os seus discípulos. E após ele terminar de falar aquelas instruções que nós vimos aí nesses passos últimos, os discípulos ficaram tristes. Se vocês lembrarem da reunião de domingo, né, os discípulos se entristeceram do que ele tinha falado. E é exatamente no meio dessas últimas instruções que Jesus vai fazer, então, uma oração que vai emitir os seus desejos, que vai revelar os seus desejos para com os discípulos e plantar neles alegria, confiança. Ele faz essa oração justamente fazendo ali a conclusão dos ensinos e colocando com as palavras de sua oração no coração desses que eles estão orando. Então eu inicio dizendo que os últimos desejos do mestre revelado para os discípulos nada mais é do que ele mostrando metaforicamente como um homem deve se pronunciar diante do Criador. Jesus sabia que ele não precisava nem emitir sons com a sua boca para ser ouvido pelo Criador, até porque o Criador estava nele. Ele deixou isso muito claro, eu e o Pai somos um, o Criador está aqui em mim, entendeu? Mas ele já tinha dado sinais da necessidade de homens e mulheres que, habituados ao rito religioso, não concebe a ideia de simplesmente em seus sentimentos se ligar com Deus. Ele sabia que o ser humano tem essa dificuldade. Imagina, eles estavam lá no Antigo Testamento e tudo que eles sabiam de relacionamento com Deus começava diante de um altar com um animalzinho em pé, eles com a mão na cabeça do animalzinho, o sacerdote degolando o animal, o sangue sendo aparado numa bacia. Após isso, pegar o sangue e aspergir lá nas quatro pontas do altar. Agora, de repente, surge um mestre que não se aproxima do altar. Surge um mestre que ensina que o Criador está em todo lugar. Que a adoração não tem que ser necessariamente no Monte Gerizim, no Templo dos Samaritanos, nem tampouco no Monte Sião, lá em Jerusalém. Ele começa a trazer a ideia, ele vai ao longo do caminho mostrando que o Criador está em todo lugar.
É isso que ele fala para a mulher samaritana e diz: olha, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não depende daqui ou de acolá para servir. Então ele agora vê cheio de tristeza e ele vai arrancar, ele vai trabalhar o psicológico deles, arrancando a tristeza e plantando coragem, confiança, esperança dentro do coração deles. Então eu quero aqui dizer o seguinte, antes de entrar na temática toda da oração sacerdotal, de João 17, 1 a 26, que o mestre está, na verdade, orando para os discípulos. Entenderam? Ele não está orando para Deus. Ele está orando para os discípulos. Como isso, irmão Adilson? Isso aí não é heresia? Não, não. Ele já tinha feito algo semelhante lá no episódio da ressurreição do Lázaro. Entendeu? Quando ele faz uma oração e ele mesmo diz: Pai, eu estou falando contigo, eu estou me expressando, entende? Não por causa de mim, eu não tenho necessidade desse tipo de expressão, mas para que eles creiam. Então eu oro por causa deles, eu me pronuncio por causa deles, para que eles creiam que tu me enviasse. Quer dizer, eu não tenho nenhuma necessidade de bradar, de clamar. Jesus está dizendo isso. Eu já estou conectado, o meu coração já está conectado, eu estou ligado, eu já sei. Eu sei o que tu vais fazer, eu sei que tu vai ressuscitar o Lázaro, eu sei que tu vais arrancar ele da sepultura. Só tem um porém, eu estou falando aí contigo para que eles entendam que eu estou conectado com o todo, que mesmo estando no corpo matéria, eu estou vivenciando constantemente o plano da imatéria, o espírito. Olha que coisa extraordinária. Essa oração tem tudo a ver com isto. Por isso eu digo, Jesus está orando, entenda a minha expressão, para os discípulos. Ele se pronuncia a fim de ensinar os discípulos, a fim de fazer com que eles ouçam a sua própria oração. Daí, Nivaldo, vem lá na frente o irmão Paulo, apóstolo, e ele diz que quando a gente ora em língua, em inteligível, ou seja, compreensiva, tá? A gente edifica quem está em volta da gente. Não é assim? Ele só, não adianta ficar falando línguas estranhas, porque quem ora em línguas edifica o seu próprio espírito, mas quem está em volta fica sem edificação. Em outras palavras, os mais novos não aprendem a orar se eu simplesmente orar no Espírito. Eu preciso orar também numa linguagem que eu possa ser ouvido e uma linguagem que a minha oração seja também compreendida pelos que estão em volta, a fim de que eles aprendam a orar, a fim de que eles sejam edificados também com a minha oração. Tem muitas pessoas que não sabem o que orar, não sabem como orar, não sabem como se dirigir ao Criador. E aí, ao perceber a minha oração, ao ouvir a minha oração, eles começam a aprender, então é assim, entende? E muitas vezes a minha oração, a tua oração, edifica ele, entendeu? Então, quando a gente faz a oração, verbaliza ela para o público, na verdade, visa também a edificação. Essa oração de Jesus tem todo esse efeito. Ele ora assim para que os discípulos sejam edificados, fortalecidos, abençoados. Amém? Então vamos lá, oração de Jesus. Jesus, então, terminando as suas instruções aos discípulos, ergue os olhos aos céus. Olha só, Jesus não fala aos céus, ele ergue os olhos aos céus. Ele trabalha
a ideia, a cultura do seu povo. Todo o povo dele, quando ia orar, pensava como nós antigamente, né? Nós que estamos mais tempo aqui na casa dos amigos, penso que já não pensamos mais assim, né? Mas quantas vezes eu até conversei com o Nivaldo, do nosso tempo passado, em que a gente via Deus lá, né, grandão, assentado no trono, velhinho barbudo, né? Não sei por quê, a gente tinha mais uma ideia de Papai Noel assentado lá no céu, entendeu? Longe, né? Então a gente tinha essa ideia. Jesus, para que eles entendam ele conversando com a plenitude do Criador, ergue os olhos aos céus. Olha só. E aí ele continua. Pai, chegou... Pai aqui é uma coisa muito interessante, tá? Porque eles tinham toda uma cultura de não falar o nome de Deus, não pronunciar. Veja que hoje nós não sabemos como é o nome de Deus em pronúncia. Deus tem um nome. Deus tem um nome. Aí eles não falavam o nome de Deus e, como consequência, perdeu-se a pronúncia mesmo entre o povo judeu. Perdeu-se. Porque não falava, era tanto capricho pelo nome de Deus, que eles acabaram perdendo a pronúncia do tetragrama. Hoje são quatro consoantes que ninguém sabe pronunciar. Nem eles mesmos. Porque eles foram colocando, foram chamando de Adonai, de Yahvé, entendeu? E foram dando outras conotações para não falar o nome de Deus num radicalismo do mandamento que dizia: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles zelaram tanto por isso, ficaram tão radical. Lembram que eu ensinei que a gente tem que ter um equilíbrio? Toda a Escritura nos leva ao equilíbrio. Ele diz que não é para nós nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, se eu for muito à direita, eu saio do caminho, eu perco o equilíbrio. Viro aí um radical, um legalista, né? Se eu for para a esquerda, eu também saio do caminho, aí viro um pecador. Entende? Não obedeço a palavra. Então, o desvio, quando se fala em desvio da direita, é aquele desvio que eu estou bem intencionado, mas eu vou adquirindo radicalismo, legalismo, e eu deixo de fazer o que Deus quer que faça. Entendeu? Eu fico justo demais. Né? Apregou uma santidade, até sem saber o que é santidade, apregou uma santidade demasiada. E aí a coisa fica ruim, fica emperrada. O povo hebreu fez isso. Eles radicalizaram o zelo pelo nome do Senhor ao ponto de não chamar mais o nome do Senhor. Porque não pode falar, não pode falar, não pode falar. Aí foram as gerações vindo, os meninos não falavam, os adolescentes não falavam, os jovens não falavam, e chegou ao ponto que eles não sabem mais falar. Acabou-se o nome do Senhor para eles. Olha que coisa tremenda. Mas Jesus vem e vai arrumar esse negócio aí. E ele passa, então, a trabalhar sem radicalismo um relacionamento de intimidade que os judeus já não tinham mais. Ele familiariza Deus. Ele faz o Criador ser familiar aos seus discípulos. Então, qual a expressão que ele usa? Pai. Olha só, família, pai. Pai. Chegou o momento mais importante, o momento em que serei glorificado, para que tu, Criador imaterial, também seja glorificado. Essa é a oração de Jesus. Por que ele ora assim? Ele ora assim para que os discípulos entendam: olha, o Criador está em mim, ele já tinha dito, mas daqui a pouco o que vocês vão ter não é mais eu em carne, vocês vão ter o meu espírito. Então ele faz a oração mostrando para eles que ele, o corpo humano, vai se extinguir, mas que o Pai que está nele vai permanecer para todo sempre, porque é imutável,
nunca deixou de ser. Entendeu? Então ele está mostrando aos discípulos como acontecem as coisas. Ele disse, esta matéria, corpo, versículo 2, recebeu a missão de dar vida perdurável a todos que tu mesmo atraiu. Você está lendo ali, vai ficar diferente. Mas o que? Quando vamos apurar os sinônimos e fazer uma tradução mais pessoal da oração de Jesus, o que nós temos é exatamente isso aqui. Ele diz, ó, esta matéria, corpo, recebeu a missão de dar a vida perdurável a todos que tu mesmo atraiu. Vocês lembram que lá atrás nós aprendemos que Jesus falou, ninguém venha a mim. Não é assim? Ninguém vem a mim se... Tá? Não, mas esse é outro. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Não está lá atrás? Ele lá já tinha ensinado. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Ou seja, todos os que vêm a Jesus, vêm pelo Espírito do Pai. O Pai o conduz. O Pai, em sua onisciência, conhece os gemidos da alma humana, os desejos do coração, e aqueles que querem o bem, os que querem a luz, o próprio Pai conduz através de Jesus, até Jesus. Ele disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Não tem como. É preciso revelação para entender a encarnação do Verbo. Então, ele está dizendo, esta matéria, corpo, recebeu a missão de dar a vida perdurável, porque quem vem a Cristo tem vida perdurável, aquele que recebe a Cristo tem vida perdurável, tem vida infinita, né? Ele continua, a existência perdurável é dada para que conheçam o único Criador verdadeiro, no homem Jesus Cristo. Você está entendendo ali? Eu só conheço o Criador através do homem Jesus Cristo. Não tem outra forma de conhecer o Criador. Como está escrito, nunca ninguém viu a Deus. Não tem, nunca ninguém viu a Deus. Mas ele se manifestou, ele se revelou no homem Jesus. Em Jesus, o Criador manifestou, emanou toda a sua bondade, todo o seu amor, toda a sua graça, toda a sua sabedoria, toda a sua ciência. Então, Jesus está fazendo essa oração e está metafisicamente inculcando no coração dos seus discípulos realidades espirituais que ele tinha ensinado com outras palavras, mas que a maioria deles não lembrava. Não tinha gravado. E agora ele está colocando lá. Por isso eu disse que a oração de Jesus é para os discípulos. É uma oração feita para eles. É uma oração cheia de chaves de ciência espiritual, de sabedoria do alto. Olha que coisa maravilhosa. São revelações do coração do próprio Deus, dita por Jesus, manifestada por Jesus. Encerro aqui a minha missão como homem, agora glorificado. Ou seja, daqui para frente, as pessoas vão me ver de outra forma, vão me enxergar de outra maneira, vão me compreender dentro de uma plenitude que não pode ser dimensionada agora. A doxia, a essência do que eu sou, vai realmente chegar a todo ser humano a partir de agora, ou a todo aquele que aonde chegar a minha fama. Vai chegar daqui para frente, certo? Voltarei a ser o que sempre fui antes que este plano matéria existisse. Ou seja, eu agora vou ser glorificado, porque eu vou voltar ao meu estado original. Ou seja, eu vim de fora deste plano.
vivi aqui, manifestei a glória do Criador a todos vocês, mas agora chegou o momento em que eu vou sair desse plano, eu vou embora dessa matéria e vou voltar ao meu estado original. Aquilo que ele já tinha dito lá atrás, no passo 123, 124, de manifestar-se como Espírito Consolador, ajudador, fortalecedor de todos aqueles que o amam, né? Eu revelei a vocês, meus discípulos, escolhidos meus, quem é o Criador. E agora vocês guardam os meus ensinos. Eu falei para vocês, eu ensinei vocês quem é o Criador, como é o Criador, a maneira dele ver as coisas, como ele age, como que ele revelou? Em si mesmo. O Criador estava encarnado nele, em cada olhar de amor, em cada abraço, em cada estender de mão, em cada toque que curava, em cada palavra que consolava, em cada atitude que às vezes ninguém entendia. Como vai mandar a mulher embora sem apedrejar? Ele ensinou como é que se cumpre lei sem punição. Olha que coisa extraordinária. Como é que eu cumpro a lei? Não vou contra a lei, mas sem eu apedrejar, já que a lei manda apedrejar, como é que eu faço? Eu cumpro a lei sem dar pedrada. Ele ensinou, ame, e você será bem-sucedido, e não tem lei que te impeça a amar. Então ele está falando, eu revelei a vocês, meus discípulos escolhidos, quem é o Criador, e agora vocês guardam meus ensinos. Agora já sabem que o Criador está em mim e tudo em mim é emanação sua. Você entende a palavra emanar? Ou imanência? A palavra imanência. Entende? Vem, ó, sai de mim para você. Manifesta-se para você. Entendeu? Surge de mim. Ele está dizendo, olha, eu sou emanação, eu sou imanente do Criador. Eu surgi do Criador, o Criador me trouxe aqui. Ele me fez transitar nos múltiplos mundos e me tirou da essência espiritual, me trazendo a humildade da matéria ao humus, né? Ao humus, me fez humano, humus. Olha só, e ele me trouxe aqui para revelar para vocês como ele é. Quem é ele, do jeito que ele é. Eu quero que vocês entendam isso. É o que ele está dizendo. A imanência do Criador está apresentada aqui diante de vocês. Eu sou obra do Criador. Eu sou plano dele. Eu sou aquilo que ele queria que vocês soubessem. Eu sou a revelação do próprio. Eu sou a sua imagem, a sua semelhança. É assim que ele é. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa extraordinária. Vocês me ouviram, aprenderam e agora acreditam de fato que eu sou a emanação do Criador. De tudo que vocês aprenderam, porque eles tinham acabado de dizer, agora está falando claramente. Agora nós sabemos realmente o que tu estás falando. Agora a gente sabe que tu veio de lá. Lembram? No passo passado? Ele disse, agora ele está dizendo. Agora vocês me ouviram, aprenderam e agora acreditam de fato que eu sou a emanação do Criador. Esta oração é para vocês. Um ensino. Olho para os céus, mas falo por vocês. Eu estou com vocês. Eu olho para os céus, mas eu estou falando por vocês. Eu só estou verbalizando por causa de vocês, para que vocês guardem. E eles guardaram de verdade, tanto que o João registrou. O João estava lá ouvindo ele, e o João faz o registro do que